Glória a Deus. Glórias ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Abra as vossas Bíblias no livro de Ezequiel, no capítulo 18, verso 4, diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Preste bem atenção, amados irmãos. Quando nós estamos à luz inerrante, perfeita, gloriosa, suprema e divina das Escrituras Sagradas, você pode se deleitar, acreditar que não há erro, não há falha, não há engano, não há mentira, não há dolo na palavra inerrante do nosso Criador. Nós sabemos que a palavra de Deus é imutável. E quer as pessoas creiam, quer as pessoas não creiam, quer as pessoas aceitem, quer as pessoas não aceitem, quer as pessoas achem maravilhosas, quer as pessoas não acreditem na existência desse Deus, e além da sua descrença, e além da sua rejeição, e além da sua irreverência a respeito das Escrituras Sagradas, isso de maneira alguma é empecilho ou pedra de tropeço em relação ao que o Deus, Criador dos céus e da terra, manifestou em palavras através dos seus santos profetas, enviados por ele para ouvir a sua voz, a sua vontade, o seu querer, as suas perfeitas e inerrantes palavras, e assim escrevê-las e pronunciá-las, profetizá-las a homem, a mulher, às cidades, a países, a nações, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois os que ouvem serão livres, serão achados e encontrados debaixo da misericórdia do Senhor, por serem justificados pela obediência da sua palavra e não sofrerem tão grande e terrível perdição. Porque então é necessário a pregação do Evangelho, é necessário a pregação das Escrituras, porque existe um final, existe um fim para todas as coisas debaixo do céu, inclusive o fim de toda a face da terra, de tudo aquilo que Deus criou. Porém, nós sabemos que passamos por 3 períodos
e fases e etapas de tempos sobre a face da terra. O período de criação, a Idade Média por volta de 1200 a 1600 e o fim dos tempos, que é o qual nós estamos vivendo agora dentro do século 21. Quando nós ainda não sabemos na nossa meninice o motivo de Deus nos levantarmos como seus vasos, seus escolhidos, seus profetas e sua boca para pronunciar o que há de suceder sobre a face da terra, tanto para com homens e mulheres, como para com toda a terra. Então está escrito no livro de Ezequiel, no seu capítulo 2, quando Ezequiel estava em espírito, tendo as visões celestes do Senhor, e o Senhor dirige a sua voz em sua direção e diz: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Está escrito que então entrou o Espírito dentro de Ezequiel quando o Senhor falava com ele, e ele se pôs em pé a ouvir o que o Senhor falava. Então disse o Senhor a Ezequiel: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. Nós sabemos que quando o Senhor falara com o seu servo profeta, eles estavam em cativeiro dentro da Babilônia, quando o servo do Senhor, o profeta Jeremias, profetizava que eles seriam levados cativos e 70 anos de cativeiro eles viveriam no cativeiro dentro da Babilônia. Quando eles ali estavam no cativeiro dentro da Babilônia, o Senhor esperava que os seus servos, as suas servas, os seus escolhidos, por tamanha humilhação que estavam vivendo, sofrendo e padecendo, além daqueles que foram mortos à fome, à espada, eles viessem a quebrantar-se nos seus corações, a buscar ao Senhor, como está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, as suas transgressões e sararei a sua terra. Mas não foi isso que os filhos de Israel estavam buscando da parte do Senhor. A comunhão com seu Criador, a vida não terrena, mas eterna. Eles só estavam preocupados, os filhos de Israel, tanto os filhos como os pais, estavam em rebeldia, estavam em transgressão, porque o pecado se dá pela quebra da aliança para com os escritos sagrados.
Então, os escritos sagrados nos trazem direitos e deveres, regras e normas a serem cumpridos. E o povo de Israel não queria viver debaixo das palavras do seu Criador. Israel queria viver livre, queria viver solto. A nação de Israel, claro que não são todos, mas a sua grande maioria, porque dentro de cada rebelde, de cada transgressor, de cada praticante de erros e pecados no meio de um povo, existem os santos, existem os fiéis, existem aqueles que estão com os seus corações, com o seu espírito, a sua alma e o seu corpo voltados a viver uma vida diferenciada do que o inimigo das nossas almas propõe sobre toda a face da terra, tornando o homem escravo e cativo dos seus pecados. Israel queria viver de acordo às outras nações idólatras, pagãs, sem compromisso ou vínculo algum com o seu Criador, fazendo, vivendo, pensando, praticando e exercendo em seus próprios corpos mortais o que os seus pensamentos, as suas vontades, os seus desejos e os seus pecados queriam. Então o Senhor dá uma palavra de repreensão, porque os filhos de Israel estavam com seu semblante endurecido, obstinados de coração em sua vã maneira de viver dentro do cativeiro. E o Senhor enviou Ezequiel a eles para dizer-lhes: assim diz o Senhor, e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Em outras palavras, hão de saber que eu te enviei e que tu foram lhes alertar sobre a minha palavra, quer ouçam, quer deixe de ouvir, quer aceite, quer deixe de aceitar, quer se rendam, se arrependam e se convertam, ou continuem na prática dos seus pecados. Porque quando a palavra de Deus é soada na direção de uma pessoa, na direção de uma cidade, de uma nação, de um país, ela soa quer para os que se convertem, quer para os que não se convertem. Porque o juízo vai descer sobre aqueles que não deram ouvidos à voz do seu Criador. Quando o Criador fala, chama, repreende, é porque Ele ama e quer livrar as pessoas do justo, santo e divino juízo que está para vir sobre as pessoas e sobre toda a face da terra. Preste bem atenção. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Vamos lá para o capítulo 7 do livro de Ezequiel. Está escrito, verso 1. Depois veio a mim a palavra do Senhor dizendo: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti. Olha aí. Primeiro ele disse: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Observe que o contexto do verso 2
Primeiro diz: o fim vem, apontando que todo homem, mulher, moças, rapazes, senhoras, senhores sobre a face da terra hão de morrer, hão de passar. O fim vem sobre todos os seres humanos. E depois ele diz: o fim, ele diz, vem o fim, quer dizer, o fim de toda a carne que cresce, fica adulto, chega à velhice e falece. Então vem o fim, falando do corpo. Depois o fim vem, falando dos quatro cantos da face da terra. E como é que eu sei que ele está falando do corpo? Porque ele diz no verso 3, agora vem o fim, ele repete, sobre ti enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei conforme os teus caminhos e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Prestou atenção? Então o Senhor está dizendo que quando esse fim chegar sobre a vida de uma pessoa que não se arrependeu dos seus pecados, das suas iniquidades, das suas abominações. E quando o Senhor fala de abominações, o Senhor está falando de pecados de idolatria, imoralidade íntima. O Senhor está falando de pornofonias, de pornografias. O Senhor está falando de orgias. O Senhor está falando de um mau comportamento íntimo de homens e mulheres que não aceitaram, que não dão crédito, que não querem ouvir e que têm tampado os seus ouvidos para não ouvir a voz daqueles que estão como profetas verdadeiros do Senhor sobre a face da terra, pregando o arrependimento, porque o fim está chegando de sobre todos os seres humanos, mas também de toda a face da terra, porque está escrito que passará o céu e a terra, passará a terra e o céu, passará homens e mulheres, gerações e gerações, mas as palavras, as eternas, as inerrantes, as perfeitas, as gloriosas palavras do Senhor, supremas e dignas de toda aceitação, não hão de passar. Ele diz, verso 8, agora depressa derramarei o meu furor sobre ti e cumprirei a minha ira contra ti e te julgarei conforme os teus caminhos. Olha aí, está escrito no Evangelho de João 14, verso 6. Yeshua Hamashia, o Filho de Deus, disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que que ele é o caminho? Porque ele é a palavra. Por que que ele é a palavra? Porque a palavra santifica. Está escrito, santifica-os na verdade. A minha palavra é a verdade. Quando a palavra do Senhor é pregada, está sendo direcionada na vida de todo aquele que as ouvem, está direcionada à água,
azeite, vinho e principalmente a justiça de Deus, justificando os que ouvem, creem, arrependem-se e aceitam as suas misericórdias, os seus livramentos da ira e do furor do Criador que há de vir sobre todos os seres humanos rebeldes, transgressores, pecadores, ímpios, desobedientes da sua santa, gloriosa e inerrante, perfeita palavra. Quando uma pessoa aceita, então Deus a justifica. Por quê? Porque aquela pessoa para de viver, de pensar, de praticar o que até ouvir a palavra do Senhor vivia, fazia e praticava. Então a palavra do Senhor entrou trazendo arrependimento. Esse arrependimento fez brotar fé que lhe deu forças para resistir ao diabo, e o diabo então, que dominava aquele corpo aprisionado no pecado pela prática constante dos seus pensamentos, das suas ações e do seu corpo, então ele perde o domínio daquela alma, porque aquela alma passou a viver pela fé, sendo justificada, limpa, purificada e branqueada pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Está escrito: bem-aventurado o homem, Salmo 1, verso 1, que não andam segundo os conselhos dos ímpios, dos injustos, dos mundanos, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Vamos lá no Salmo 1, o que está escrito na palavra de Deus, para que eu não venha falar de mim mesmo. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado o homem, o ser humano, que não anda segundo o conselho, as palavras, os ensinamentos dos ímpios, dos injustos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, daqueles que escarnecem, daqueles que desprezam a palavra de Deus, daqueles que não têm compromisso com a verdade, mas são enganados, andam na mentira, servindo a Satanás, dizendo curtir a vida. Antes tem o seu prazer na lei. Na lei de quem? Do Senhor. E na sua lei, na sua palavra, nos seus inerrantes preceitos, na sua misericórdia, na sua compaixão, na sua salvação, meditam de dia e de noite. Está escrito que analisai, pois, as Escrituras, porque há de conter nelas a vida eterna, quer dizer, Cristo. E são elas que testificam de mim. Então as palavras testificam de Cristo, as palavras de Deus apontam para Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas não de todo o mundo, mas daqueles que no mundo creem que podem ser livres e libertos da vaidade, das contaminações do mundo, ainda no mundo, para serem salvos por Deus do mundo e não perecerem, nem serem condenados com o mundo pela prática do pecado e não arrependimento dos seus maus caminhos. Livro de Salmo 40, olha o que está escrito no Salmo 40, que salmo, coisa maravilhosa. Quando a pessoa está no Senhor, então agora ela passa a esperar em quem? Em Deus. Esperar o quê? A vinda do Filho do Homem, que há de se manifestar.
Está escrito: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível. Que lago horrível é esse? O mundo. O mundo é um grande lago horrível. Por que é lago? Porque ele também fala, o mundo também ensina, mas o mundo só ensina as coisas do mundo. E aqueles que estão no mundo aprendendo com o mundo são chamados de mundanos, porque não têm parte com o reino celestial. Se você aprende do lago horrível, então você se torna uma pessoa espiritualmente horrível, porque você não está aprendendo com Deus, você está aprendendo com o mundo. E quem são os professores do mundo? Os incrédulos, os ímpios, os injustos, os profanos, que não têm compromisso com a verdade e andam iludindo pelas artimanhas de Satanás o mundo com as suas vaidades, mundanismo e prazeres, seja para o lado financeiro, seja para o lado estético, seja para o lado sentimental, emocional, ou para o lado íntimo, ligado à vida sexual das pessoas sobre a face da terra, ensinadas de uma maneira pervertida, corrompida, animal e diabólica. Porque as pessoas não estão aprendendo com o Espírito de Deus, mas estão aprendendo do lago horrível, que é esse mundo injusto que está sendo propagado sobre a face da terra, nos seus filmes, nas suas músicas, nas suas ideologias, nas suas bandeiras, nos seus comportamentos, na sua maneira de falar, de andar, de vestir, de proceder. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. O lago horrível só ensina e só fazem as pessoas saciarem-se de lodo. E o lodo aqui nada mais, nada menos é do que a sujeira que o pecado causa quando as pessoas não são libertas pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo que convence o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo, e pela purificação do sangue de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que quebra as correntes, que despedaça os grilhões do inferno, que queima as forças das trevas, que bota Satanás para correr de volta para as profundezas do abismo e do inferno, e livra e liberta o homem e a mulher dos seus erros, dos seus pecados, dos seus más caminhos, porque o sangue de Cristo tem poder para salvar, tem poder para perdoar, para branquear, para purificar, para libertar, para transformar o ser humano dos seus erros, dos seus maus caminhos, das suas transgressões e desobediência, para com o seu santo Criador, que enviou seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, não vá para as profundezas do lago de fogo, que vai ser queimado com enxofre e que eternamente padecerão eterno tormento de dia e de noite, e essa chama e esse fogo nunca se apagará e atormentará todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida do Cordeiro, que veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. Verso 3 do Salmo 40. E pôs um novo cântico na minha boca. Que cântico é esse?
a palavra de Deus e pôs um novo cântico na minha boca. Que cântico é esse? O cântico de ser perdoado pelo seu Criador. E pôs um novo cântico na minha boca. Que cântico é esse? A unção e a presença do seu Criador no Espírito Santo. E pôs um novo cântico na minha boca. O cântico de ser salvo, o cântico de ser remido, o cântico de ser perdoado, o cântico de ser liberto, o cântico de ser transformado, o cântico de ter a esperança, a fé e o amor e a certeza de que um dia vai deixar a face da terra para se encontrar com seu Criador e receber a coroa da justiça, a coroa da justiça que está preparada para todos aqueles e aquelas que dantes se arrependeram, que rejeitaram o mundo, que rejeitaram o pecado, as suas concupiscências e abraçaram a fé e abraçaram a sua salvação na certeza da vida eterna prometida infalivelmente, incessantemente, inerrantemente pelo Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que nos livrou, que nos livra e que está posto a livrar de tão terrível condenação e perdição. E se você deseja entregar a sua alma para o Senhor neste momento, diga comigo: meu Deus, meu Senhor, dono da minha alma, eu me arrependo de todos os meus pecados e aceito ao teu Santo Filho como meu Senhor, como meu Salvador. Apaga agora, Senhor, o meu nome do inferno, do livro da morte, e escreve, Senhor, aí no céu o meu nome no santo livro da vida do Cordeiro, que tira agora o meu pecado, que apaga agora toda a minha transgressão. Oh, meu Deus, eu te agradeço por tua misericórdia e oportunidade que o Senhor me concede de receber tão gloriosa, tão perfeita salvação em nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Amém. E graças a Deus. Digam comigo: a paz que eu sinto agora não é passageira, é dada por Cristo e dura a vida inteira. O mundo não conhece a paz que Cristo dá, por isso eu desejo essa paz anunciar. A paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém.